Aberta aí já, por gentileza, em Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Lembrando que nós estamos meditando, aprendendo, conhecendo sobre a missão de Deus, a missão a qual foi ordenada a nós, de pregar o Evangelho, manifestar as boas novas, levar Cristo àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. E essa é uma missão a qual cabe a nós, como igreja. Então, até mesmo antes de ler o texto e de orar, só gostaria de fazer uma observação, que nós não temos como falar de missão sem falar da igreja. São duas coisas inseparáveis. A missão e igreja caminham junto. Tá? A missão, ela não é um acessório, não é uma atividade extra da igreja. Não. A missão é o núcleo da igreja, é a essência da igreja. A igreja, sem igreja não tem missão, né? Sem igreja até tem missão quando a gente olha para o Deus missionário. O Senhor é o Deus missionário, né? Mas exatamente nesse sentido, né? Deus nos delegou, nos deu uma ordem para falar sobre as boas novas, ministrar, proclamar, levar a transformação em Cristo Jesus. Então, pensando nesse raciocínio que o irmão Elias colocou, exatamente isso. Mas, então, não existe possibilidade de falarmos de missão sem olhar para a igreja, sem pensar sobre a eclesiologia, sem pensar sobre o fundamento da missão, que é, sim, o agir de Deus no mundo através de um instrumento chamado igreja. Por isso, então, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 2. Eu estarei lendo os versículos 42 a 47. Vamos recapitular um pouquinho do que o Rev Patrick já falou na semana passada, mas para que a gente tenha entendimento do ponto de hoje, que é há uma história sobre a missão, há uma história sobre a igreja. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Mais uma vez, feche seus olhos. Bendito e eterno Deus, nesse tempo agora pedimos pelo seu auxílio, pela sua direção. Pedimos, ó Deus, pela condução desse tempo de escola bíblica dominical, diante de um tema tão importante, diante de um tema fundamental, essencial, de um tema, ó Pai, que é a identidade da igreja. Nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos dê o entendimento correto, segundo as Sagradas Escrituras. Ministre em nossas vidas, necessitamos do Teu Santo Espírito, e que seja um tempo, ó Pai, precioso, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, o Rev Patrick, ele trabalhou um pouquinho a questão da história da igreja, e ele foi muito bem, mas muito bem mesmo, porque ele nos trouxe um panorama exatamente de como a igreja foi avançando, mas de como a igreja ela foi aos poucos também perdendo a sua identidade missionária. Então, semana passada, ele exatamente começou trazendo aquilo que é de primordial para nós,
de entendermos a essência da igreja. E nós encontramos isso lá na igreja primitiva. E o texto que nós lemos fala exatamente sobre essa vivência, sobre essa ação inicial de uma igreja que começa a se estruturar, mas que começa a viver segundo o Evangelho. Por mais que eles não tinham ainda, queridos, o que nós temos hoje, conhecemos hoje como Novo Testamento, mas eles tinham sim as palavras de Cristo, tinham sim o Antigo Testamento, e começam então a implantar uma cultura bíblica, uma cultura que vem da palavra de Deus, para que assim eles vivessem. E isso fez com que muitos, o texto vai dizer, versículo de número 47, que fez com que essa igreja, perseverasse na doutrina, partisse o pão, vendesse seus bens, distribuísse aos necessitados, tal, mas o principal que me chama nesse texto é o seguinte, que todo esse movimento fez com que esse povo, com que esse grupo, com que essa igreja primitiva contasse com a simpatia de todo o povo. Esse modo de viver, esse modo de agir, esse modo de pensar, esse modo de perseverar, fez com que aqueles que estavam ao redor olhassem para aquele núcleo inicial da igreja, e lá eles pensassem, sim, lá eles são diferentes, lá tem algo diferente no meio desse povo. Então, o povo, não o povo de Deus agora, mas o povo, os cidadãos daquela cidade, Roma, olhavam para a igreja, e essa igreja então tinha a simpatia desse pessoal de fora. E o versículo de número 47 vai nos contar algo ainda mais surpreendente, que diante desse modo de viver, diante dessa ação, dessa vivência, segundo a base bíblica, segundo os preceitos de Deus, experimentava o quê? Crescimento, dia a dia. É isso que a palavra de Deus nos diz. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, para a gente começar e relembrar um pouquinho do que foi falado na semana passada, no século I nós temos então aquilo que nós chamamos de primitivo, igreja primitiva, mas é a igreja bíblica, é o que nós entendemos hoje, é o que nós, diante da abordagem do Novo Testamento, nós olhamos então para Atos capítulo 2, para toda a história de igreja em Atos, e entendemos ali, que ali está a igreja primitiva, a igreja bíblica. E é interessante porque, como eu falei, essa igreja contava com a simpatia dos de fora, e a grande questão é por quê? Por quê? Primeiramente, só vou citar algumas coisas aqui, porque eles viviam de uma forma moral exemplar, eles se destacavam diante de uma realidade totalmente desenfreada de Roma, de uma sociedade caída, de uma sociedade difícil em todos os aspectos. Então essa nova igreja, ou melhor, o início da igreja, ela começa a estabelecer e começa a criar um choque na cultura na qual ela está agora se iniciando, um choque. A esperança, essas pessoas vivem com a esperança, confiantes em Deus, em meio a uma sociedade onde havia ansiedade, desespero, incerteza sobre as coisas, sobre um império que na verdade estava o quê? Se desintegrando. Essa comunidade de fé, ela demonstra para esse núcleo, para essa cultura, que existia unidade naquele grupo, unidade, e vai mostrar ainda muitas outras coisas, a castidade, a fidelidade conjugal, o domínio próprio em meio a um império totalmente saturado de sexo. Então, quando os de fora olham para esse núcleo, início da igreja, eles olham e percebem que lá tem algo diferente. Então a igreja primitiva,
ela é bíblica. Ela tem a sua essência nos ensinos, nos princípios, nos valores do reino de Deus. Mas a história vai nos mostrar que no século de número 4, começa uma transformação, começa a se deformar, começa a perder a sua centralidade nos princípios e valores de Deus e começa-se a misturar com o Estado. E ao misturar-se com o Estado, porque nesse momento a igreja a fé cristã, ela se torna a fé oficial, e tornando-se a fé oficial, todos passam a ser o quê? Cristão. Então essa questão da separação da cultura, do choque cultural, já não é tanto. Porque agora todos têm a possibilidade de dizer assim, eu sou cristão. Eu sou cristão. Porque era a religião oficial do império. E isso começa então a trazer grandes prejuízos. Porque a igreja ela também começa a se misturar, ela também começa a entrar nesse sistema. E aí nós temos então o início de uma igreja agora, naquele sistema fora da cultura na qual vivia, passando agora a viver dentro da cultura e até se aproximando e pegando alguns aspectos da cultura. E é aqui que nós temos a igreja estabelecida. A igreja ela começa a ter forma, líderes, cabeças, começa a se misturar. Mas se perde a questão aqui, irmãos, exatamente da diferenciação. Aquela percepção que tinha antes de uma comunidade de fé distinta do mundo, agora passa a não ser tão assim. Começa já a vivenciar alguns aspectos da cultura. Depois, nós chegamos no século XVII, o iluminismo. A igreja já então passando por essa dificuldade de estabelecida, de não ter tanta diferenciação já no mundo, vem o momento então do racionalismo, aonde a fé, ela já não é mais o centro da sociedade, do mundo. Não é por meio da fé mais que se discute as coisas, se explica as coisas. A verdade, ela já começa a ser relativizada. Então o racionalismo, a ciência, aparece nesse contexto. E quando aparece, nesse contexto do iluminismo, a igreja ela é tirada do centro da sociedade agora, e ela é deixada de lado. Deixada de lado. Porque agora a igreja, nesse sistema do iluminismo, não passa a ser mais o centro, mas passa a ser apenas uma opção de muitas outras religiões que se tinha. Apenas uma opção de pessoas que se unem, de pessoas que formam um grupo, de pessoas que vivem de uma forma diferente da sociedade. Mas não é mais o centro. Não é mais o centro. E diante disso, o reverendo Patrick já trabalhou tudo isso com bastante conteúdo e intensidade na semana passada. Nós chegamos no momento da modernidade. E a modernidade, devido ao crescimento, econômico, ao conhecimento e tantas outras coisas, os avanços que foram tidos nesse período do século XVI até o século XIX, essa modernidade traz consigo uma nova palavra, que é o consumismo. Então, o que se entendia por consumismo? Consumismo é tudo aquilo que podia se tirar algum proveito. Quando a igreja assume o papel designado a ela numa cultura de consumo e aceita ser moldada por essa história, ela se torna mera vendedora de bens e serviços religiosos. Então, a ideia que nós temos aqui, nesse momento da modernidade, do século XIX em diante, modernidade, pós-modernidade, é que agora
a igreja também passa a ser vista por alguns como um meio de consumo. A igreja oferecendo serviços religiosos. E diante de tudo isso, a igreja vai perdendo a sua identidade no tempo. Vai se afastando do propósito para o qual Deus a criou. Vai se afastando do propósito a qual Deus a chamou, que é uma igreja missionária, missional, vivendo para levar luz ao mundo em trevas. Querido?
cristão não depende daquilo que é conhecido como igreja, porque o cristão é igreja, né? Que é a defesa do sacerdócio espiritual dos crentes, fez parte do protestante. Então, essa valorização do pensamento humano que a gente conhece como iluminismo, como racionalismo, ajudou também a reforma. Então, nós precisamos entender esse todo, só que quando a gente chega nesse século XIX, século XX, século XXI, nós estamos, nós precisamos sim ter essa visão total da história, de tudo que aconteceu, de tudo que contribuiu para a história da igreja, para que nós não tenhamos ponto de vista, tá, ok, mas qual a minha função nesse mundo hoje? Sim. Ok, tá? Uma da sua fala que eu acho que é importante a gente pontuar aqui, tá? É que a igreja ela não foi vítima de todo esse processo. Tá? Eu acho que isso é importante a gente relembrar, tá? Lembrar que ela não foi vítima. Na verdade, ela teve a sua ação nesses processos, e ação equivocada. Ela participou. Tá? Então, pegando tudo isso que o irmão aqui falou, né? Nós chegamos no tempo da modernidade e gera, devido exatamente esse crescimento, a evolução, as tecnologias daquele momento, gera uma demanda, gera o consumismo. E a pergunta que o irmão colocou aí no final, qual é o nosso papel hoje? É a mesma pergunta que deveria ter sido feita na cristandade, é a mesma pergunta que deveria ter sido feita no tempo do iluminismo, aonde gerou sim a reforma, mas eu tenho que lembrar também que a reforma protestante, sim, ela gerou muitos benefícios, e nós somos aqueles que recebemos toda essa herança da reforma protestante, que foi o olhar novamente para as Sagradas Escrituras, desviar o olhar das coisas em torno e colocar o olhar tão somente naquilo que Deus requer, que Deus nos orienta, que é a palavra do Senhor. Mas também nós não podemos deixar de lembrar que a reforma protestante ela foi marcada também com alguns equívocos, tá? E principalmente quando a gente pensa na questão da luta interna, né? Interna que eu digo do cristianismo, aonde igreja católica, aonde igreja luterana, aonde a igreja calvinista mancharam esse tempo também com muito sangue, brigando entre eles. Tá? Mas nós chegamos hoje no tempo da modernidade, que é o tempo consumista, aonde tudo se consome, aonde tudo está aí posto para que nós venhamos a adquirir, ter, usar e descartar. Então a igreja, ela caminha por todo esse momento da história, e hoje chegamos nesse momento da pós-modernidade, já um momento marcado muito pelo consumismo, e a pergunta que o irmão faz ali, ela é muito importante. Qual é o papel da igreja? Mas eu tenho que te lembrar que o papel da igreja sempre foi missionário. Sempre foi missionário. O propósito da existência da igreja no mundo é missionário. Então, lá na igreja primitiva bíblica, missionária, no tempo da cristandade, missionária, iluminismo, missionária, modernidade, missionária. O detalhe dessa história é demonstrar o quanto a igreja foi se aproximando das culturas e perdendo a sua essência com base na cultura segundo os valores do reino. Quanto mais ela se aproxima da cultura e retira da cultura alguns elementos, mais ela se distancia da cultura bíblica. Ela dá passos para trás. É no momento que Cristo deixa de ser o centro, acontece isso aí. Isso mesmo. Tá? A hora que a igreja esquece de Cristo como centro de toda a história do cosmos, a igreja ela se perde. Então, queridos, a ideia com essa história aqui passada de uma forma bem singela, rápida,
que já foi ministrada pelo reverendo Patrick, novamente eu relembro você nessa situação, que você pode ir lá consultar o vídeo novamente, é que hoje nós estamos exatamente nesse momento, que o autor vai dizer o seguinte: quando a igreja assume o papel designado a ela numa cultura de consumo e aceita ser moldada por essa história, ela se torna mera vendedora de bens e serviços religiosos. Essa é a questão. Essa é a situação atual. É lógico que o autor está falando em um contexto norte-americano, num contexto onde a igreja realmente ela vem sofrendo os impactos nesse sistema. Então, o autor vai nos trazer aqui algumas imagens de igreja, algumas imagens as quais, na verdade, não tem conexão com a imagem segundo as Sagradas Escrituras. Como, por exemplo, uma imagem simples, para que a gente entenda o que vem a ser imagem. Quando a gente pensa na igreja como sal, nós trazemos uma imagem à nossa cabeça, ao nosso coração. Quando nós pensamos na igreja como luz para o mundo, então nós trazemos essa ideia de luz nas trevas. Isso é uma imagem. E nós podemos simplesmente definir muito rapidamente o papel da luz, o papel da igreja como luz no mundo. Mas o autor aqui, ele vai trazer algumas imagens distorcidas, que para mim não é somente uma realidade norte-americana, porque nós já estamos vivenciando isso também. No nosso contexto evangélico brasileiro, nós já conseguimos observar muitos dessas imagens aqui, que o autor vai pontuar. E eu gostaria de trazer as 3 primeiras, e a gente vai passar por cada uma, e você fique à vontade para me ajudar a desenvolvê-las, tá? Mas a primeira imagem que o autor traz, que essa é uma realidade muito forte lá, muito forte mesmo, é a imagem da igreja como shopping center. É uma igreja que oferece uma variedade de bens de consumo e inúmeras opções. Provavelmente você já foi a um shopping center. E eu acredito que aqui ninguém tem dúvida de como funciona a praça de alimentação de um shopping center. Você tem muitas opções, não tem? É tantas opções que a gente não sabe nem o que comer. Não é assim? Então você chega no shopping, se depara com aquela praça de alimentação, que tem 30 lugares para você comer de coisas diferentes, e você faz a opção por uma. Hoje, no contexto mundial, existem igrejas assim, exatamente assim, até numa estrutura de um shopping center, aonde acontece de tudo, aonde o consumo desses bens que a igreja pode oferecer, são inúmeras opções. Assim, nós temos que lembrar, né, o que são os produtos, o que é essa variedade de bens, o que seria a variedade de programas, de eventos, que uma igreja pode proporcionar para um público, no qual o público vem buscar esses bens, se alimenta desses bens, e volta à sua vida no dia a dia, no cotidiano, sem refletir sobre o propósito da igreja. Mas também um centro comunitário. Existe para suprir necessidades sociais e se organizam em torno de hobbies e interesses de seus membros. São lugares que são formados, que levam o nome de igreja, mas que não é para todos. É um lugar para alguns somente. E tem uma conexão entre um e o outro. Porque se você não fizer parte daquela conexão, você não entra nesse grupo. Então, esse tipo de igreja deformada, ela se organiza com base nos interesses dos seus membros. Essa é uma realidade.
enquanto eu olho para as Sagradas Escrituras e percebo que aquela vivência da igreja primitiva, queridos, o núcleo inicial da igreja, era para todos. Raça, intelectualidade, questão econômica, todas as diferenças num só lugar. Por quê? Porque agora todos estão unidos em Cristo Jesus. Para crente, né? Então tem música ambiente, que é música gospel, eles fazem orações, quer dizer, os serviços da irmã da igreja. São tantos serviços, tantas opções de Sim. que o próprio serviço está em primeiro lugar. Então ele tem cara de igreja, mas ele é um serviço. Isso mesmo. Mas nós temos também a igreja empresa. Tá? O autor vai falar sobre isso, que são racionalmente organizadas para crescimento, lucro e marketing eficaz de seus produtos. Organizadas para crescer, organizadas para ter lucro, organizadas para ter eficácia em tudo o que se faz. Essa é uma realidade muito forte no nosso contexto evangélico. Tá? Onde a igreja, ela não é somente a assembleia dos redimidos, mas ela passa a ser uma fonte de lucro. Uma fonte de lucro. Tá? Jéssica, por gentileza. Você falando, eu lembrei de um amigo nosso, na verdade, o Patrick conheceu em janeiro, mas eu sou amiga dele há muito tempo. Ele casou. Aí ele contando uma vez, ele trabalhava acho que era uma papelaria. E aí ele tinha uma colega de trabalho lá, e ela falou, você é crente? Eu sou crente. Vamos abrir uma igreja? Aí, como assim? Não, você pode ser um pastor, não administra as coisas, então não, a gente abre uma igreja. E não é assim que funciona, não. Mas é justamente isso, né? A ideia dela Sim. não, a gente vai ganhar muito dinheiro e tal. Isso. Não, a igreja não é para isso. Eu diria para você, Jéssica, que a ideia hoje é essa. A ideia é essa hoje. Inúmeras igrejas estão sendo abertas diariamente. Eu não tenho os dados aqui, mas eu tenho alguns dados em casa sobre isso. Tá? Que até para você registrar o nome de uma igreja, você não consegue, porque já existe tantas igrejas com o mesmo nome. E daí você tem que modificar o nome. Tá? Essa é uma realidade. Igrejas, no nosso contexto, a intenção desses formadores, desses fundadores, é o lucro. É o lucro. Então, essa igreja, ela procura andar exatamente numa linha onde tudo o que se faz com muita eficiência, com o propósito de entregar o melhor, mas com o propósito de captar também os recursos. Percebo, tem alguns valores e princípios que nós aqui podemos até pensar, né, sim, isso faz parte, porque nós também trabalhamos no sentido assim, queremos fazer o melhor, queremos entregar o melhor, mas a nossa percepção, aquilo que nos move é outra, é glorificar quem? A Deus, é manifestar o quê? O Evangelho. Então nós precisamos sim nos preocupar com a estrutura, nós precisamos sim administrar bem as nossas contas, nós precisamos sim ter programações, mas nós temos que lembrar que isso não é o quê? O fundamento. Não é o fundamento. Porque, eu vou usar algo aqui que eu vivenciei alguns anos atrás, né? Porque de repente, se acontece alguma coisa no nosso contexto, vamos usar aqui, no nosso contexto de agenda,
Não é porque nós preparamos uma agenda anterior, não é porque nós pensamos nessa agenda, não é porque nós tomamos um café numa manhã, conversamos sobre isso o dia inteiro, que vem acontecer uma necessidade missionária, que a gente não venha mudar a nossa programação. Vocês estão me entendendo? Não é nada engessado. Por quê? Porque a igreja de Cristo experimenta o movimento do Santo Espírito no meio dela. E é o Santo Espírito que vai nos dar as oportunidades. E nos dando as oportunidades, nós temos que abrir mão daquilo que nós planejamos. Mas o planejamento é primordial. Mas a igreja, a empresa, ela pensa em tudo, queridos, com a finalidade de crescimento e lucro. Crescimento e lucro. Mais 3 tipos. A igreja teatro, lugar no qual as pessoas são convidadas a sentar-se e desfrutar passivamente de diversos tipos de entretenimento. É aquela igreja que o indivíduo entra e sai e pronto. Ele não tem uma vivência comunitária. Ele não se importa com ninguém. Por quê? Porque a liderança não está interessada também que isso aconteça. Então essa igreja vive nesse sistema de teatro, de proporcionar alguns eventos. Venha, receba, faça a sua penitência financeira e segue. Mas não tem contato com esse indivíduo. Não tem autoridade sobre a vida desse indivíduo. Porque o foco é tão somente proporcionar algo que o cidadão venha e desfrute passivamente, não é nem ativamente, passivamente. E aqui, só para abrir um pouquinho o nosso entendimento, o próprio culto muitas vezes se torna algo deformado. Um show. Então, queridos, a igreja teatro, ela é um problema no nosso contexto também. Um problema. Porque a base do culto é, você não vem passivamente participar do culto, mas você vem ativamente participar do culto. Ativamente. Porque quando o povo de Deus se reúne em culto, a primeira coisa lá nos princípios litúrgicos, no contexto da teologia sobre a adoração a Deus, quando a igreja se reúne para cultuar a Deus, ela está dizendo ao mundo que aqui existe um povo diferente. Um povo que adora a Cristo, o Salvador do mundo. Mas também tem a igreja hospital, lugar de cura para... Aqui faltou alguma coisa, né? Mas eu sei que é. Lugar de cura para as pessoas que estão num mundo estressante. É um relaxamento até. Curar as feridas, fortalecer a vida em algumas áreas, porque lá fora eu me estresso, aqui eu venho e consigo o quê? Me esvaziar. E vou para o mundo. Lá eu me acabo, volto novamente, estou de bem com a vida. Sim. Exatamente. Há a possibilidade de você andar por todas essas igrejas durante a semana. A igreja motivacional também, lugar orientado pela autoajuda, palestras motivacionais para ajudar a melhorar aspectos da vida. Essa é muito comum também. Basta você entrar na internet, tá? E lá no YouTube,
eu fico vendo as bobagens que falam, tá? Às vezes vejo até as minhas, tá? Mas você começa a pegar e navegar em alguns sites, né? Porque hoje todo mundo quer gravar, todo mundo quer expor, todo mundo quer aparecer, todo mundo, e assim por diante, tá? Mas são mensagens de autoajuda, tá? Mensagens de autoajuda, coaching, tá? É impressionante. Usam da palavra de Deus e às vezes lê o texto, nem fala sobre o texto. Aqui há uma crítica, sim, uma crítica forte quanto a isso, tá? Porque tem atingido até mesmo o nosso meio, tá? Mas é essa questão de palestras motivacionais para ajudar a melhorar aspectos da vida. Aonde está Cristo nessas mensagens? Onde está o centro da mensagem? Às vezes não está, nem do lado. Tá? Uhum. Com certeza. Tá? O irmão levantou mais uma questão muito importante, né, que é reflexo do que a gente está estudando aqui, que nós pudéssemos mergulhar nisso, aprofundar isso, que o desentendimento com relação a esses tipos de igreja é exatamente o afastamento do conhecimento da doutrina. Tá? Mas isso, para mim, tá, é o seguinte: uma coisa é essas igrejas indo nessa direção, outra coisa agora é o povo de Deus que já ouviu a palavra, que já conhece a palavra, se render a isso. Tá? Esse é o problema. Porque o povo de Deus, hoje, no nosso contexto, ele tem que se diferenciar até dessas igrejas que se dizem evangélicas, nesse contexto aí plural de denominações, porque nós precisamos dizer assim, nós somos o povo da palavra hoje. O povo enraizado, fundamentado, alicerçado na palavra de Deus, e não no modismo. Mas isso do lado de cá não quer dizer também que a gente é engessado. Vocês estão me entendendo, né? Não, a gente precisa se desenvolver, mas a doutrina é a base, nunca vai mudar. Tá? A grande questão é, qual história está moldando nossa compreensão como igreja? E aqui eu não digo na nossa realidade, mas eu estou dizendo assim na forma geral. Tá? Qual história está moldando a nossa compreensão como igreja? Seria a história bíblica? E se não for, como reiniciar? Oi? Mais ou menos. Tá? Qual história está moldando nossa compreensão como igreja? Quando você pensa em igreja, da onde você tira os fundamentos do seu pensamento? Quando você fala sobre igreja, da onde você tira os seus conceitos? Quando alguém esbarra em você e pergunta, o que é igreja? O que você vai dizer para essa pessoa? Da onde você tira o conteúdo? O que tem formado a sua mente, o seu coração com relação à igreja, a compreensão de igreja? No nosso contexto, né, para nós,
O que molda a compreensão de igreja é as Sagradas Escrituras. É a história das Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. É dentro desse contexto bíblico que nós vamos encontrar compreensão de como se viver, de como agir, de como se relacionar com a cultura, e assim por diante. É o nosso manual de compreensão da igreja. Agora, infelizmente, muitos estão sendo formados por compreensão, muitas vezes, dos pregadores atuais, ou do achismo. Eu acho que lá tinha que ter... Vocês estão me entendendo? Eu acho que a escola bíblica dominical poderia ser na quinta-feira. Eu acho que o culto não precisava de toda essa liturgia. Vou trazer algumas ideias do nosso contexto aqui, tá? Nas quais todos sabemos, melhor dizendo, né? Todos sabemos que nós seguimos, que caminhamos por algo muito bem estruturado e pensado biblicamente. Então, seria história bíblica? Eu diria assim que num contexto geral, não. Num contexto geral, não. Porque até mesmo se fosse a história bíblica que forma todo esse entendimento sobre a igreja, o autor não trabalharia esses outros tipos de igreja, não é mesmo? E ali ainda faltou a igreja da ação social, tá? E alguns outros tipos ainda. Mas a questão é como reiniciar. Ou eu vou mudar aqui, tá? Como tirar a prova real, que nós compreendemos a eclesiologia segundo a história bíblica. Eu vou te trazer 4 situações, para a gente finalizar aqui, tá? Primeiro, o Evangelho exige que os discípulos aceitem como verdadeira a história bíblica. Parece simples, né? Parece simples. O Evangelho exige que os discípulos aceitem como verdadeira a história bíblica. O que o autor quer dizer com isso? O autor quer dizer o seguinte: você precisa crer, você é discípulo de Cristo. Para que você tenha uma compreensão correta sobre a igreja, você precisa crer que de Gênesis a Apocalipse aconteceu e vai acontecer exatamente como tudo está aqui. Você tem que ter uma compreensão do todo como verdade absoluta para a sua vida. Absoluta. Você não pode mais viver relativizando algumas coisas. Você tem que crer que Deus criou todas as coisas perfeitamente. Perfeitamente. Que no 7º dia Ele olhou para tudo aquilo que havia criado e disse: tudo está belo, bom, e descansou. Mas nós sabemos que logo em seguida, em Gênesis 3, o que acontece? A queda do homem. O pecado entra no mundo, desestabiliza toda a criação perfeita, traz prejuízo não só para a criação, mas para o homem como criatura, e isso gera um distanciamento de Deus. E daí nós passamos por um período no qual a gente já começa a perceber esse Deus missionário, esse Deus que entra na história, esse Deus que prepara, já de início, com graça, e cobre a nudez do homem. Não é isso que acontece em Gênesis? Um Deus, depois que nós vamos passar pelo livro de Gênesis, patriarcas, juízes, profetas, que a todo momento um Deus está em missão. Em missão. E o ápice, sim, é Jesus, o Deus encarnado, que desce, que abre mão, que vem e se coloca na figura humana, que deixa o privilégio de estar no céu e vem aqui na terra.
E aí você conhece a história, passa por aqui, vivencia as dificuldades, mas também se entrega na cruz. E ao se entregar na cruz, redime um povo, e esse povo agora ainda convive com o Senhor Jesus depois da ressurreição, uns 40 dias, e o Senhor Jesus deixa uma missão para esse povo, e diz, agora é com vocês. E daí vem os relatos do livro de Atos, vem os relatos das cartas do apóstolo Paulo, na direção das igrejas, vem os relatos de outros autores, do que Deus tem feito na história por meio desse povo, o qual Cristo enviou. Mas a história não terminou ali, e não termina aqui, porque tem mais história ainda para frente. E um dia ela chega ao fim, mas ao mesmo tempo começa uma nova história, que é a história da eternidade com Deus, que é o retorno de Cristo, aonde vai acontecer a renovação, a restauração de todas as coisas. Você crê nisso? Você pensa nisso? Você compreende-se como igreja nesse contexto, onde aconteceu todas essas coisas? O quanto isso toma o seu coração, o quanto isso toma as suas atitudes, as suas decisões? Que enquanto ainda o Senhor Jesus não voltar, esse povo ainda continua sendo missionário. E o missionário não só na proclamação, mas na forma de se viver, na forma de se manifestar por meio de palavras, na forma de exercer a sua função, na forma de olhar para si próprio e perceber, eu sou luz no meio das trevas, eu sou sal no meio da podridão. Então, para que a gente possa entender esse movimento do coração na direção de vivenciar uma igreja bíblica, conforme a igreja primitiva, nós precisamos olhar para a história da Bíblia como verdade absoluta. Em segundo lugar, o Evangelho exige que os discípulos compreendam que o propósito de Deus é renovar toda a criação e a vida humana. E aqui eu já até pontuei que é a questão do Deus missionário, da Missio Dei. Um Deus que a todo tempo está em missão. E o propósito desse Deus em missão é renovar toda a criação, alcançar a vida humana. Alcançar a vida humana. E aí nós vamos compreender que todo esse contexto, e nós vamos ver isso para frente, tá? De uma forma bem mais tranquila, tá? De como Deus age na história, de um Deus que é missionário do começo ao fim, que esse é o propósito de Deus, renovar toda a criação. Terceiro, o Evangelho exige que a igreja seja orientada pela mensagem central das boas novas, a vinda do reino de Deus. Quando acontece a vinda do reino de Deus? Ou melhor, quando aconteceu a vinda do reino de Deus? No momento que o Senhor Jesus vem ao mundo. Ali se instaura o reino de Deus. Essa outra fase de todo o projeto restaurador de Deus no mundo. Agora, tudo que a igreja faz, tudo que a igreja pensa, ela tem que ter essa mensagem central, as boas novas, e as boas novas é, Cristo morreu por pecadores, com a finalidade deles serem redimidos, justificados diante de Deus. Quarto lugar, Deus realiza seus propósitos redentores na história, escolhendo um povo para tornar conhecida a todos a direção da salvação. Esse é um outro ponto muito importante.
Deus não delegou essa tarefa aos de fora. Deus delegou essa tarefa à igreja. A igreja. O quanto isso também está encravado na sua mente, no seu coração. Você olha para si próprio como esse instrumento de Deus, o qual foi escolhido, separado, o qual o próprio Deus diz que somos propriedades dele de forma exclusiva, mas com a finalidade do quê? De proclamar as boas novas. A igreja, ela precisa se entender nesse contexto. A essência dela é essa missão. A natureza da igreja é missionária. A identidade da igreja é missionária. E nós precisamos nos entender dentro desses propósitos redentores. E olhar para a igreja como um instrumento de Deus no mundo. No mundo. Para levar as boas novas. E participar da missão de Deus. Porque a igreja é um instrumento de Deus. Ela participa de algo muito maior. Que não é ela que faz. É Deus quem faz. É Deus quem realiza. Nós somos apenas instrumentos. Nada mais do que isso. Nós não geramos nada. Só temos a oportunidade e o privilégio de participar. Mas o quanto isso está encravado no nosso coração, quanto isso está penetrado no nosso coração. Portanto, queridos, para que a nossa compreensão sobre a igreja seja bíblica, nós precisamos passar por esses 4 passos. O primeiro, só relembrando, aceitar a história bíblica como verdade exclusiva, absoluta, compreender que o propósito de Deus é missionário a todo tempo, que a mensagem central dessa missão é Jesus Cristo, a obra de Cristo, e por fim se entender como um instrumento de Deus no mundo, para participar da missão, o qual Deus está executando no mundo. Tempinho agora para comentários, esclarecimentos, perguntas. Como eu sempre digo, o reverendo Patrick está pronto a responder. Alguma colocação, queridos? Eu queria fazer uma pergunta, uma dúvida. Vamos lá, meu irmão. Enquanto o pastor está mostrando os vários tipos de igrejas que tem aí, eu estou aqui indagando. Quantos por cento de Cristo tem nessas igrejas? Qualquer uma dessas que foi mencionada. Essa sua pergunta é muito difícil, né? E eu diria que qualquer um aqui é incapaz de respondê-la nesse sentido, mas eu entendo a sua lógica, né? Isso, exatamente, tá? Mas eu pensava aqui o seguinte, né? E nós nem podemos julgar, nós não podemos julgar, tá? Mas uma coisa que nós precisamos fazer é nos entender como igreja bíblica, é olhar para o nosso contexto e de uma forma natural, ao exercitarmos a vida comunitária, isso também vai trazer uma distinção do lado de cá. O lado de cá é diferente do lado de cá também. Porque o que acontece hoje, eu conversava com alguém essa semana sobre isso, com um não crente, não foi essa semana, foi umas 2 semanas atrás, eu conversava com um não crente, e nitidamente dá para a gente perceber que quando a gente conversa com uma pessoa que ainda não conhece, e que tem um certo preconceito em acessar a igreja, é porque ele está com o olhar do lado de cá, com todos os absurdos, erros, pessoas que foram decepcionadas e assim por diante. Nós
né, e sem exaltação diante de Deus, mas, né, reconhecendo que Deus tem sustentado a igreja, né, e eu vou falar da nossa denominação, como tem outras denominações que são sustentadas por Deus também, e são aprovadas por nós, tá? Não que a nossa aprovação seja alguma coisa, mas no sentido de encontrar a questão bíblica, né? Do irmão diz no sentido de entendi, tá. O julgamento de discernimento, isso mesmo, tá? Mas aqui eu vou falar algo assim que eu penso, tá? Está sendo gravado, tá? Mas é que fazendo algumas leituras e estudando já um bom tempo sobre essa temática, hoje há um entendimento de que esse lado de cá, ele só prejudica, ele afasta, tá? Que traz dificuldade para a fé, tá? Deus é soberano para fazer todas as coisas em qualquer lugar, não precisa nem ser na igreja evangélica, para revelar alguém que ele existe e que essa pessoa passe a adorar ao Senhor, tá? Mas hoje, no atual contexto dos escritos, dos comentários, dos teólogos refletindo sobre isso, há uma decadência muito grande da igreja, uma decadência, trazendo prejuízo, tá? Agora, sim, concordo com o irmão na questão da soberania de Deus. Deus, ele age em qualquer lugar. Só que aí também eu tenho que fazer algumas conexões para que eu não deixe ponta solta aqui, tá? Ok? Mas existe só uma forma de vir até Cristo. Qual é? Ouvindo a verdade bíblica. Porque você pode viver num contexto no qual manifeste tantas coisas extraordinárias, mas que não fale da obra de Cristo, que não vá de encontro à necessidade maior do ser humano, que é a salvação, que tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se prega, tudo aquilo que se manifesta é tão somente algo que enche o nosso coração, que nos motiva, que nos faz parecer pessoas diferentes, mas não há arrependimento. Então, uma vez ministrada a palavra de Deus com seriedade, com profundidade, com centralidade na obra de Cristo, é isso que basta para acontecer a conversão, tá? Eu não acredito e não creio que Deus usa outro meio, a não ser a pregação do Evangelho, tá? Mas Deus é soberano para pegar essas faíscas de Evangelho, fazer a pessoa repensar a sua vida e procurar a verdade. E esse é um movimento, queridos, que tem acontecido muito no nosso tempo. Muito. Pessoas que passaram por alguns lugares, os mais diferentes possíveis, que lá Deus despertou no coração, mas ao mesmo tempo de despertar, Deus disse sim, vai buscar algo consistente agora. Estão me entendendo? Mas eu não posso crer que o Evangelho manifestado de forma equivocada gere transformação, tá? Eu não posso crer nisso, porque senão eu não estudaria 8, 10 horas para pregar um sermão, tá? Porque se for de qualquer jeito, o reverendo Patrick sobe ali de qualquer jeito, né, Ref? Então, no nosso contexto, tem uma compreensão muito maior do que simplesmente manifestar o Evangelho.
Mais alguma colocação, queridos? Ah, sim. Sim. Sim, exatamente. É equívoco, equívoco. Não tem cabimento. Não tem cabimento. O irmão falou de algo aqui, eu vou encerrar por aqui, mas só trazendo alguns dados, né? Quantos milhões de evangélicos são hoje no Brasil? 60. Né? Há 3 décadas atrás, nós não tínhamos a metade, não tinha nem um terço disso. Tá? A grande pergunta e a grande questão hoje do raciocínio e vamos dizer, da reflexão que se faz hoje, o que melhorou? Porque não é uma questão de melhorar a economia, melhorar a política, não estou falando disso. Mas eu estou falando assim, o que melhorou na questão de cuidado na direção do outro? Se era 20 mil, hoje nós temos 3 vezes mais, 60, deveria ter melhorado, não deveria? Então são questões realmente, queridos, que nós temos que perceber que a igreja ela foi chamada para ser luz no mundo. Luz no mundo. Tá? Mas ser luz no mundo não quer dizer que nós vamos acabar com as trevas aqui. Porque aqui nós somos apenas passageiros. Apenas passageiros. Tá? Quando Deus nos dá a oportunidade, a gente age. Quando Deus abre a porta, a gente age. A gente cuida, a gente entrega uma palavra, faz tantas coisas. Tá? Por quê? Porque nós somos um povo missionário, chamado para viver segundo a luz de Cristo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã, diante do que ouvimos, que o Senhor faça com que venhamos a refletir sobre as verdades, ó Pai, aqui ouvidas. Nos ajuda a entender, ó Deus, a história da igreja, nos ajuda a entender os seus movimentos na história, nos ajuda a entender, ó Deus, a história bíblica, para que andemos segundo a sua vontade, para que andemos, ó Deus, certos que estamos no caminho segundo o qual o Senhor nos propõe. Nos ajuda como igreja, ó Deus, no mundo, que sejamos a luz, que sejamos o sal, que sejamos, ó Deus, aqueles que levam a paz, mas aqueles também que confrontam o coração dos ímpios, ó Deus, por meio da mensagem do Evangelho. Nos ajuda, ó Deus, nos capacita, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém.